E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui para explicar para vocês sobre como separar os ativos em uma nota de corretagem. Talvez você esteja se perguntando sobre o porquê que você deve fazer isso, e a resposta é muito simples. Você precisa separar esses ativos porque quando você for declarar o seu imposto de renda anual, você vai precisar lançar esses dados separadamente. Então, para vocês não terem dificuldade e nem sofrerem muito na hora de lançar esses dados, eu vou mostrar para vocês duas maneiras diferentes, uma um pouco mais simples e a outra um pouco mais burocrática. Porém, independente do método que você utilizar, você vai conseguir aprender isso na prática. Então vamos lá? Bom, pessoal, o primeiro método, que é o mais simples, que eu vou mostrar para vocês sobre como separar esses ativos, eu vou utilizar, então, a minha plataforma operacional, que nesse caso é a Profit Pro, da Nelogica. Se você utiliza outra plataforma operacional, você pode tentar fazer algum procedimento parecido. Eu não sei explicar sobre como que funciona esse processo, porém, eu acredito que seja um pouco semelhante à forma que eu vou mostrar para vocês agora. Então, o primeiro passo é, eu vou aqui na aba de roteamento, clico em relatório de performance, ele vai me mostrar essa tabela aqui. Você verifica, né, se é a tua conta real ou tua conta de simulador, que você precisa, no caso, declarar as suas operações em conta real. Então, eu vou selecionar o meu período. Nesse caso em específico, eu vou mostrar para vocês o período de janeiro. Mas por que janeiro? Porque eu operei índice dólar no mês de janeiro. A partir de fevereiro eu só operei índice, então eu preciso mostrar para vocês sobre como separar os ativos, tendo dois ativos para poder separar. Nesse caso, vai ser no mês de janeiro. Então, eu seleciono aqui a data, pode ser do dia 1º até o dia 31 do 1, dou um OK. Ele vai puxar todo o meu relatório das operações lá do mês de janeiro, desde o primeiro dia até o último dia. Eu clico aqui em exportar, seleciono um local para poder salvar esse meu relatório, posso renomear aqui como relatório e salvo. Relatório de performance exportado com sucesso. Posso fechar tudo aqui, vou para o meu desktop e está aqui o meu relatório. Quando vocês abrirem esse arquivo, provavelmente ele vai ter um aspecto parecido com esse. Essa primeira coluna aqui eu não vou precisar utilizar, então eu clico aqui em cima, pode ser em cima do A, seleciono o botão direito do mouse e clico em excluir. Eu vou excluir essa coluna. Então, para poder visualizar todos os dados que estão aqui na célula, que eu não consigo ver nesse momento, eu posso selecionar essa quina que está entre a coluna A e a linha 1. Eu clico aqui e dou um duplo clique aqui nesse risquinho entre A e o B. Pronto, ele já expandiu todas as colunas e assim eu consigo ver todos os dados que tem na planilha. Eu tirei minha webcam rapidinho só para mostrar para vocês que a gente vai precisar colocar o filtro na planilha. Então, na minha linha 6, eu seleciono a linha e clico aqui em classificar e filtrar e filtro. Voltando agora, como eu já tenho todo o meu filtro selecionado, eu vou colocar 2 dias específicos, que são os dias que eu também já baixei minha nota de corretagem, que é o dia 7 de janeiro e o dia 29 de janeiro. Vou começar então pelo dia 7. Como que eu faço para filtrar aqui no Excel? Eu clico aqui nesse ícone do filtro, eu posso clicar aqui nesse flagzinho e desselecionar todos os dias e vou selecionar somente o dia 7. Aqui ele vai me aparecer o quê? Que eu operei 2 ativos, o mini dólar e o mini índice. Eu vou começar pelo mini dólar, então eu posso desselecionar tudo e selecionar somente o mini dólar. Ele vai aparecer aqui que eu fiz 2 operações, tive 2 aberturas. E como que eu faço para saber quantos contratos eu utilizei e qual foi o meu resultado financeiro nesse dia? É muito fácil. Nessa coluna aqui que vocês não conseguem ver direito, vocês podem expandir novamente todas as colunas, vocês vão ver que aqui está escrito um campinho de quantidade. O que que é essa quantidade? É o número de contratos utilizados no dia. Ele é diferente do número de contratos que aparece na nota de corretagem, porque aqui ele só vai aparecer o número de contratos na abertura da minha posição, e na nota de corretagem ele aparece dobrado. Se vocês já viram vídeos meus anteriores, eu falo que sempre vem a entrada e a saída das operações. Por isso que na minha planilha a gente também calcula de forma dobrada. Porém, não se confundam. Na minha planilha a gente vai lançar de forma única, ou seja, a forma que vem exportado do relatório da plataforma operacional, que nesse caso considera somente a abertura das posições. Que nesse caso eu tive 2 operações com um contrato cada, então eu posso selecionar essa coluna aqui, caso tenha várias operações, então ele vai aparecer aqui a minha soma, 2 contratos utilizados. Eu venho aqui para a minha planilha, venho no dia 7 de janeiro, na coluna de contratos do mini dólar e coloco 2 contratos. E daí, para visualizar o meu resultado financeiro, eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui no resultado, seleciono a coluna inteira, eu tive um prejuízo de R$ 50 no mini dólar. E agora eu preciso descobrir quanto que foi o meu resultado financeiro e também o número de contratos que eu utilizei no mini índice. Eu posso tirar a seleção do dólar, seleciono o índice. E como eu fiz várias operações, eu posso selecionar a coluna inteira novamente e vai me aparecer aqui a soma de 14 contratos para o mini índice no dia 7. No dia 7, utilizei 14 contratos.
volto para a planilha, no campo de resultado, seleciono a coluna inteira e tive um resultado positivo de R$ 23. Volto aqui para minha planilha, coloco R$ 23 e pronto, já finalizei os lançamentos desse dia. Mas como eu falei que eu ia mostrar 2 dias diferentes, eu vou selecionar todos os ativos aqui de volta e agora vou tirar o dia 7 de janeiro e vou selecionar o dia 29 de janeiro. Se você perceber aqui, deu para ver que eu fiz várias operações. No entanto, no campo de ativos eu utilizei somente o mini índice. Então, beleza. Selecionei aqui a minha coluna de contratos, utilizei 58 contratos no dia 29 no índice. E o meu resultado financeiro foi de R$ 155. Fechei positivo. Muito bom. Beleza. O que mais que vocês vão precisar aqui desse relatório do Profit Pro? Mais nada. Tudo que você precisa lançar na planilha, você já fez, que é separar os ativos por número de contrato e financeiro, e pronto. A única coisa que você vai precisar fazer depois é um cara crachá ali com os lançamentos da planilha para ver se o seu resultado aqui, o teu total em conta, ele é compatível com os dados que vem na sua nota de corretagem. Aqui já deu para perceber que os campos das taxas estão em branco, então depois eu posso preencher também quando eu for mostrar para vocês sobre como separar os ativos através da nota de corretagem. Vamos supor que eu nem sei quantos contratos eu utilizei e nem qual foi o meu resultado financeiro. E como eu mostrei para vocês anteriormente, aqui na nota de corretagem, ele mostra a entrada e a saída das operações. Ou seja, ele mostra de maneira dobrada, o que a gente não lança na planilha. Para a Receita Federal é indiferente quantos contratos você lançou na planilha, se você lançou o dobro ou menos. O que vai importar mesmo é quanto você recebeu, quanto você teve de custo, no caso, seu resultado líquido, e o quanto você pagou de imposto de renda retido na fonte. Primeiro, eu preciso separar os ativos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou verificar aqui. Eu operei índice dólar. Vou começar pelo dólar, porque o dólar eu já estou notando aqui visualmente que eu tive menos operações. O que eu faço? Eu sempre seleciono, ou eu vou contar todos os contratos que eu tive de venda, ou eu conto todos aqueles de compra. Então, eu vou fazer o seguinte, eu selecionei aqui o de venda, né, e vou contar quantas vendas de dólar aparecem e quantos contratos aqui, no caso da quantidade, aparecem para mim. Então, eu tive uma venda, um contrato, e outra venda com um contrato. Ok? Beleza, então eu já sei que eu tive 2 contratos. Se eu fosse contar tudo, teriam 4 contratos, por quê? Entrada e saída da operação. Mas na minha planilha eu só lanço metade, né? Então, eu venho aqui na planilha e lanço 2 contratos. Vou para os contratos do índice, depois eu pego a parte financeira. Então, eu vou contar aqui quantos contratos de compra eu tive no índice. 1 contrato, 2, 3, 4, 5 contratos. Aqui eu só tive venda, mas eu vou considerar só a entrada de compra, né, para contar. Então, 5 contratos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 contratos de índice. Volto para minha planilha e lanço 14 contratos de índice. Ok, meio caminho andado. E agora, como foi o meu resultado financeiro? Bom, o resultado financeiro é um pouco chatinho de fazer, é um processo manual, mas se você não tem o relatório de performance da sua plataforma, você vai ter que fazer manual mesmo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a minha calculadora e vou começar pelo dólar, porque foram poucas operações. Como que eu faço para descobrir o meu resultado financeiro do dólar? Tudo aqui, o que é crédito, quer dizer que soma, e o que é débito, você subtrai. Então, eu vou pegar esse resultado financeiro, foram essas 4 linhas aqui que são do dólar. Então, eu pego 127,17 menos 252,17, por que menos? Porque é débito aqui, tá? E menos 152,17, mais 227,17. Quanto que foi o meu prejuízo? R$ 50. Volto para a planilha e lanço aqui menos R$ 50. E agora para o índice, eu preciso fazer tudo isso aqui, a mesma coisa que eu fiz para o dólar? Bom, se você quiser fazer, você pode, mas como eu já peguei o caminho mais curto aqui, eu já sei que eu tive R$ 50 negativo no índice, eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui para baixo e vejo, bom, eu tive um resultado negativo de R$ 27, então quanto que eu recebi no índice? Então eu pego 50 menos 27, ele me dá uma diferença de R$ 23, beleza? Eu lanço essa diferença aqui, R$ 23. E agora, como é que eu faço para conferir se esse valor do resultado líquido é o mesmo que vai cair ali? Algumas coisas importantes. Você vai ter que fazer o quê? A sua taxa operacional aqui, eu pagava 8 centavos tanto para índice quanto para dólar. Então, aqui na minha corretagem, na planilha, eu vou lançar 0,08 e vou lançar 0,08. E emolumentos e taxa de registro, o que eu tenho que fazer? Você tem algumas opções. A primeira opção é, você pode consultar direto no site da Receita. Então, utilizando a minha planilha aqui, eu posso vir em cálculo de taxa D3, clicar aqui para consultar. Ele vai me redirecionar aqui para o site de consulta.
Eu posso selecionar aqui a opção de futuro. Mercadoria, qual que foi? Foi o índice. Data do pregão, eu vou lá para janeiro de 2020. Posso selecionar qualquer dia de janeiro, tanto faz, porque a taxa é a mesma para o mês inteiro. E no índice, quanto que foi? Era 8 centavos para emolumentos e 17 para a taxa de registro. Posso fechar aqui, volto para a minha planilha, vou para o mês de janeiro e coloco aqui 8 centavos para emolumento e 0,17 para a taxa de registro. E para o dólar, eu volto aqui, digito WDO mesmo, que é o mini dólar. Posso deixar a mesma data, clique em OK e vai me aparecer aqui. Eram 31 centavos para emolumento e 57 centavos para taxa de registro. Então, 31 e 0,57. Outra maneira para você descobrir é através do meu vídeo sobre taxas da B3, que você faz diretamente o cálculo através desse campo aqui. E também tem um último método que eu vou explicar para vocês na próxima nota de corretagem, que é bem simples para você descobrir, principalmente quando você está operando um único ativo, ok? Então, beleza, selecionei todas as minhas taxas, eu vi que o meu total de despesas foi R$ 13,08. Então, eu vou para minha nota de corretagem para ver se esses valores batem. Ó, foi R$ 13,16. Por que 13,16? Ah, porque além da taxa operacional, que é a corretagem, taxa de registro BMF e emolumentos, eu tive também um custo outros. Então, o que eu faço? Esse custo outros, eu venho aqui e posso lançar tanto para o índice quanto para o dólar, posso separar entre eles, mas como eu tive resultado positivo no índice, eu vou lançar como se fosse para ele. Então, vou lançar aqui 8 centavos. E agora, eu tive um total de despesas de 13,16, que bate exatamente com o que tem na nota de corretagem. E o total líquido na nota, ou seja, o que caiu efetivamente na minha conta na corretora, que nesse caso foi descontado, porque eu fechei o dia no prejuízo, foi R$ 40,16. E aqui um prejuízo de R$ 40,16. Indo para o outro dia agora, dia 29/1, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou ter que separar os contratos por ativo. Porém, vendo aqui a nota de corretagem, eu tive mais de uma página, tive na verdade 4 páginas, eu notei que eu só tive operações no índice. Então, pô, eu vou ter que contar todas isso aqui, sendo que eu só operei um ativo? Não precisa fazer isso. E eu vou mostrar para vocês sobre como fazer isso agora. A minha taxa operacional, a gente sabe que é 8 centavos, correto? Correto. Então, eu vou precisar contar 4 folhas de contratos? Não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o total da minha taxa operacional, nesse caso é 9,28, e vou dividir esse valor por 8 centavos. Por quê? Porque é o valor que eu pago pela taxa de corretagem. Então, ele vai me dar o total de 116 contratos. 116 contratos é o total que tem aqui, entrada mais saída na operação. Mas na minha planilha eu só lanço metade, porque eu só lanço a entrada. Então, o que você vai fazer? Você vai 116 divididos por 2. Eu utilizei um total de 58 contratos no dia 29. Eu venho aqui no dia 29 e lanço 58 contratos. E o resultado financeiro, preciso fazer tudo aquilo? Não, porque eu só operei um ativo. Então, se eu operei só um ativo, eu vou lançar aqui. Crédito significa que eu fechei dia no positivo. Então, crédito de R$ 155. As taxas são as mesmas, eu só venho aqui agora confrontar. Eu tive um total de despesas de R$ 38,28. Eu volto para cá, R$ 38,53. Verifico o que tem de errado e aqui no custo outros eu tenho 25 centavos. Volto para minha planilha, lanço 25 centavos e o que tem? 1,16 de imposto de renda retido na fonte. Por que eu tive imposto de renda retido nesse dia? Porque eu fechei o dia no positivo. Então, eu tenho IRRF descontado automaticamente na minha nota de corretagem. E o meu total líquido, 115,31. Eu olho aqui, 115,31. Tá batendo tudo 100%. Vamos supor que foram só esses 2 únicos dias que eu operei no mês de janeiro. Como que eu faria para declarar agora essas operações no ano que vem? Seria isso aqui. Então, eu venho aqui na minha aba de acompanhamento financeiro anual, vai me mostrar que eu tive um resultado positivo no mês de janeiro, R$ 76,31. Supostamente, eu teria uma DARF a pagar de R$ 14,10. E aí, a nossa separação de ativo vai aparecer diretamente aqui. Eu tive 53,84 no dólar, negativo, e positivo no índice 130. E são essas informações que eu deveria declarar no ano que vem, na declaração do imposto de renda anual. Também o imposto de renda retido na fonte no mês e meu imposto pago, que seria a minha DARF, que eu teria que ter pago no mês de janeiro. Então, era isso que eu tinha para explicar para vocês. Se ficou alguma dúvida referente ao conteúdo, é só comentar aqui embaixo. Fiquem tranquilos que eu respondo todo mundo. Se você não é inscrito no canal, eu peço para que se inscreva,
curta o vídeo, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mostra isso para mais pessoas. E se você já é inscrito, eu agradeço novamente por estar aqui e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Até lá!